Musiquinha pra vocês hoje, hein? Boa noite, meninas que estão chegando. Tô colocando a musiquinha em homenagem a vocês. Uhul! Vamos compartilhando essa live aí. Good night, Nice. Cris, muito bem. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindas. Para quem tá em São Paulo, principalmente no ABC, como eu, tá um frio, uma chuva. Vamos compartilhando aí no aviãozinho. Quem precisa sair do mundo do País das Maravilhas, né? Se tornar Sherazade, estrategista. Dois minutinhos, já vamos iniciar a live. Deixa eu arrumar aqui. Dois minutinhos, gente. Eu esqueci de mandar os meus aviãozinhos aqui. Pro pessoal. Tô só mandando aqui, gente, compartilhando. Já inicio aí. Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas. Mais uma live aqui para matar a saudade que eu tenho de fazer live e de falar com vocês aqui, né? Mesmo que seja, como dizem as meninas, a base da sapatada, mas são as sapatadas do amor, ok? Para quem não me conhece, tá chegando agora, eu vi que chegou uma turma nova no Escola de Mulheres. Meu nome é Adriana Silveira, sou neurocientista, tenho especialização em comportamento humano em diversas áreas, não vou especificar aqui quais, porque são muitas. Por quê? Porque é uma área que eu amo estudar, né? E eu ensino de uma forma bem simplificada, porque eu entendo que a ciência é para todos, né? Então eu explico aí o que acontece com o comportamento masculino e feminino dentro da ciência, para que vocês possam ter um comportamento mais saudável, para quem tá com problema, para quem tem falta de entendimento, quem não sabe se relacionar, né? Tá muito no controle, tá muito na menininha. Então eu vou explicando aí de forma mais simplificada possível para que todas as pessoas tenham acesso, ok? A live também tá aberta aí a perguntas, tá? Se vocês quiserem tirar as dúvidas de vocês aí, tá aberta a perguntas aqui. E hoje o tema é tirando a Alice do País das Maravilhas e fazendo dela uma Sherazade para assumir o trono, né? Não vou me ater aqui, tem coisas que eu não enxergo, gente, porque eu tô muito cega. Não vou me ater aqui ao clássico, né? Alice no País das Maravilhas, porque existem diversos assuntos, diversos estudos sobre o assunto, filosofia, comportamento, tal, não é essa a questão. Eu vou tirar só um pedacinho aí, né, que eu entendo aí da Alice no País das Maravilhas e também da Sherazade.
E Alice no País das Maravilhas eu vou citar qual parte? Aquela parte que ela encontra o gato, né? E que ela fala para ele, olha, qual é o caminho que eu devo ir, tomar, tal. E aí ele pergunta para ela, mas para onde você quer ir, né? Ela fala, eu não sei. E aí ele fala a famosa frase, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom. E isso dá a entender, assim, uma Alice muito perdida, né? Muito ali no País das Maravilhas, tudo muito cor-de-rosa, muito romantizada, uma vida toda certinha, de que tudo vai dar certo, nada pode dar errado, e não sabe muito bem lidar com os conflitos emocionais. E é dessa Alice aí que eu quero tirar vocês desse País das Maravilhas. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo me vendo bem? Tá funcionando bem? Às vezes o Instagram dá umas travadas, às vezes o Instagram dá uns problemas aí, e eu vou falando aqui, porque pra mim não aparece, e eu só vou saber quando as meninas começam a gritar aí, né, que tá travando ou não está aparecendo, né? Tá tudo bem, Karine? Obrigada, Karine. Por isso que eu gosto que vocês me avisem, pra eu não ficar aqui falando no vácuo, sozinha, né? Bem-vinda, Cláudia. Muito bem, obrigada. E vou citar aí um pedacinho da Sherazade, né? Famosa Sherazade, né? Eu vou me mudando aqui, me mexendo, porque eu tenho um problema de coluna, de velhice mesmo, né? Que a gente já vai ficando meia torta, né? Então eu vou me ajeitando aqui a minha coluninha, né? Então o que acontece? Sherazade era uma das escolhidas do rei, né? De um rei maluco. Que passava a noite com alguma do harém e no dia seguinte mandava matar. E a Sherazade era uma das escolhidas. O que Sherazade pensou? Preciso de uma estratégia para não ser mais uma a me ferrar no meio deste harém, né? Porque eu sei que se eu passar a noite com o rei, amanhã cedo, ó, é caixão na certa. Então, o que eu vou fazer? E Sherazade, então, teve toda uma estratégia de iniciar uma história muito misteriosa. E passado um determinado momento, contando essa história à noite para o rei, ela alegava que estava cansada e se poderia continuar no dia seguinte. E obviamente que o rei, muito interessado em saber a continuação daquela história, permitia que ela continuasse no dia seguinte. Se passou 1001 noites, aonde o rei então se apaixonou por ela e casou com ela. Então, olha a estratégia. Oi, Ceissa, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença aí de todos vocês, maravilhosas. Então, o rei foi e se casou com Sherazade. Então, assim, olha a estratégia dela. E ela usou essa estratégia baseada em quê? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é baseado na ciência, né? O porquê do mistério, o porquê que faz tão bem o mistério. E quem que é essa Alice no País das Maravilhas, né? 97% dessas mulheres são Alices no País das Maravilhas. Estão lá toda romantiquinha, estão lá toda apaixonadinha, né? Estão lá naquele estado de demência em que eu falo sempre. Inclusive, quem não assistiu, oi Gil, bem-vinda, obrigada. Quem não assistiu, sugiro assistir aí uma live que eu fiz mês passado, mês retrasado, não me lembro, onde eu explico a paixão é um estado de demência. A gente deve ter muito cuidado quando chega nesse momento, né? Deixa eu só apertar aqui, gente, o tempo, para eu não despencar a live aqui sem falar o que eu tenho que falar. Então, o que acontece? Essa Alice, ela tá toda apaixonada, olhando o mundo cor-de-rosa. Olhando o mundo cor-de-rosa. E qual que é esse mundo cor-de-rosa? É um mundo que não tem defeitos. É um mundo em que ela idealizou o parceiro dela de uma tal forma de que ele não existe, ele não consegue, né, retornar a ela do modo como ela idealizou. E o mais importante de tudo, ela idealizou sozinha para ela, ou no máximo para as amigas. Para ele mesmo, ele nem sabe que tipo de parceiro que ela quer, porque ela não é capaz de falar, né? Bem-vinda aí a todos que estão chegando. E o que acontece com essas 97% das mulheres que são as Alices? Família educa, olha ela. Isso aí. O que acontece com essas 97% das mulheres que são Alice, né? Nos Países das Maravilhas. Deixa eu botar um pouquinho mais perto aqui, gente. Deixa eu botar aqui na minha cadeira. Olha eu despencando aqui a live por eu mesma, né? O que acontece com essas mulheres no País das Maravilhas? 97% delas, tá?
Porque outras já acordaram para a vida e já saíram, já viraram Sherazade, os outros 3%, né? E é o que eu luto para vocês saírem da escola de mulheres. Elas e eu me coloco, eu também já fui Alice, nós fomos educadas para isso, né? Desde que o mundo é mundo, não. Desde que o mundo é sociedade, que começou a se formar a sociedade, muitos anos depois foi instituída aí a romantização do amor, que era uma coisa que não existia. Tudo era feito pela razão, né? Concluía-se ali, o homem olhava a mulher, percebia ali se ela seria uma boa parideira, se ela tinha uma boa genética, só com o olhar, com a linguagem corporal, escolhia a parceira dele, acabou, seguia com ela, né? Muitas vezes ele tinha várias parceiras, porque eram poucos homens naquele pedaço, naquela tribo, tal, escolhia-se sempre pela razão, tá? A romantização do amor, ela veio muitos anos depois, mas muitos anos depois, né? E quando se instituiu o amor, o que a gente foi aprendendo? Tá atrasada? Não, não tá muito atrasada, não. Não tá escutando? Sai e entra de novo, que daí você consegue escutar. O que nós aprendemos com essa romantização do amor? Coisas muito ruins. Crenças limitantes que nos foi colocada na nossa educação desde cedo, né? A mulher, ela nasceu para formar uma família, para cuidar do parceiro, para gerar filhos e aceitar tudo que viesse do parceiro. Jorge, achei que você não ia aparecer. Disseram que você estava passeando e tal. Falei, pronto, Jorge nem vem, né? Então, a mulher, ela foi educada para isso. O homem foi educado para crescer, trabalhar, sustentar a sua família, ser o provedor, não falar de emoções, né? Não que ele não sinta, mas que ele não poderia falar de emoções, nem derramar uma lágrima, tal. E assim foi criado a nossa sociedade romantizada. Então, essa mulher, ela foi educada desde cedo a aceitar qualquer coisa do parceiro, né? Se ele era um homem que trazia o sustento para casa, não andava em bar e não tinha vícios, ok, o que mais você iria querer disso, tá? Essa é a parte principal. Nós todas fomos educadas assim, todas, tá? A modernidade nos últimos 40, 30 anos que vem mudando para que a mulher então se torne independente e consiga alcançar, né, a sua independência financeira, a sua independência emocional, que é uma das mais difíceis, porque eu conheço muitas mulheres que é independente financeiramente, mas não é emocionalmente. Continua sendo Alice, romantizando tudo que ela vê pela frente, né? Tudo é lindo, maravilhoso. E assim a Alicezinha continua aí no País das Maravilhas, né? Só que nós estamos num mundo moderno que não cabe mais Alice. Essa Alice de antigamente, na qual nós fomos inseridas, nós fomos criadas, precisa morrer. Nós estamos num mundo hoje que precisa de pessoas estrategistas, como foi Sherazade. Precisa de pessoas criativas, que estão sempre pensando lá na frente. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Lembrando que eu sempre falo, tudo que começa em mim, termina em mim. Começou em mim, termina em mim, né? A carência, acho que é a mais difícil, carência emocional. Então, Gil, como é que a gente divide isso? A carência todo ser humano tem, né? A carência da falta de algo que foi bom, de algo que é gostoso. Por exemplo, havia muito tempo que eu não viajava, não via meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha e tal. Tive a oportunidade agora, final de semana passada, de viajar com meu pai, com a minha madrasta, ir para casa do meu irmão, que era aniversário da minha sobrinha. Essa era uma carência que eu tinha de falta deles, né? De falta familiar, de falta de estar junto, de afeto, de matar a saudade. Essa é uma carência boa. Todo ser humano, que nós vivemos em sociedade, isso não tem como mudar, nós temos essa carência. Qual é o problema da carência? O problema da carência é quando ela se torna dependência afetiva e isso começa a te prejudicar, tá? Porque a carência normalmente a gente vai ter e ela não é ruim. O problema é quando ela se torna dependência afetiva. E aí isso é um problema seu, não é do outro, e você não pode transferir para o outro essa questão dessa dependência, né? Um abraço, um aconchego não tem preço. Não tem preço. Isso é muito bom. O problema
É quando isso atrapalha a sua vida, faz você cobrar esse aconchego, faz você cobrar essa carência. Este é o problema, faz você se tornar um dependente afetivo, tá? Então, continuando aqui, nós temos essa questão da educação, que é muito forte ainda, por mais que a gente tenha aí a modernidade, a gente está crescendo, está evoluindo, nós fomos inseridos numa sociedade patriarcal que ela é muito forte, tá? Muito forte. No Brasil, mais ainda, pasmem vocês. No Brasil, a mulher ela tem um problema muito grande ainda com essa sociedade patriarcal, que está sendo muito mais difícil de mudar, por exemplo, como na América, como na Europa, que as mulheres já são bem mais evoluídas nesse sentido. A mulher brasileira ela pode ser mais simpática, pode ser mais alegre, pode ser mais mãezona, cuidadora, mas no sentido da sociedade patriarcal, o Brasil ainda está muito atrás de muitos outros países, tá? Não entendi, Gil. Descobrimos que estamos nesse estágio negativo. Que estágio negativo, né? Como? Você fala da dependência afetiva? Quando isso começa a atrapalhar a sua vida, você começa a cobrar do outro. Quando isso passa a ser uma necessidade para sua vida. Uma carência não pode ser uma necessidade. A carência é um sentimento normal que você tem, né? Uma saudade, uma falta daquilo que foi bom. Uma falta daquilo que foi bom. Se isso passa a te causar sofrimento, ansiedade, e você precisa pedir ao outro, é dependência afetiva. E aí, claramente você vai saber que não está num estágio bacana isso daí, tá? E como se libertar disso, Dri? Terapia. Terapia. Terapia pra gente buscar dentro de você o que te fez se tornar uma dependente afetiva, tá? Sou muito carinhoso, as mulheres não estão querendo relacionamento sério. Então sim, Jorge, você que não encontrou a pessoa que quer. Gil, você sabe quando é dependência afetiva, qualquer um sabe, tá? Bom, pelo menos se não sabia, vai saber hoje, né? E aí, como eu já disse isso uma última vez, vou repetir, ok? Quando a gente não tem informação, a gente não tem como mudar. Quando a gente tem uma informação sobre determinado assunto que a gente desconhecia, a gente não pode mais justificar nosso erro, tá? A gente já tem conhecimento, a gente já tem informação, ok? Então, o que acontece? De novo, vamos voltar lá para eu não me perder, tá bom, gente? A Alicezinha no País das Maravilhas tá totalmente perdidinha aí, no momento de se relacionar, no momento em que ela tá conhecendo o bonito, no momento em que ela está na paixão, né? Não tem problema, a live ela vai ficar gravada, tá? Quando melhorar a sua conexão, você volta e assiste ela do comecinho, porque eu faço questão de deixar minhas lives todas gravadas aí, tá bom? Então, o problema de você está na infância, aquela menininha mimada, aquela Alice, que não sai do País das Maravilhas, que não soube trabalhar o que é frustração, que não soube trabalhar o que é não. Deni, tá acordada ainda? Beijo, gente. A Deni tá na Suíça, tá acordada ainda. Obrigada aí pela visita dele. Que não soube trabalhar o que é frustração, que não soube trabalhar o que é um não, que não soube trabalhar quando algo não está de acordo com ela e ela se machuca. Gente, essa é a Alice que tá vivendo aí, ó, olhando pro teto. Pelo amor de Deus, vamos acordar pra vida. Sherazade foi estrategista. Sherazade ficou 1001 noites contando história pro rei pra não morrer. Sabe o que vocês fazem? Vocês são as outras que vai passar a primeira noite com o rei e ele mata no dia seguinte pela manhã. É isso que vocês são. Sabe o que vocês são? As Alices. Bem-vinda, Su! Bem-vinda! E continuando aqui o tema, vocês não são quem vocês nasceram para ser. Vocês são produtos do que teus pais te formaram, a escola, a sociedade, a família, né? Tudo aquilo que você foi inserido, você é produto de formação dentro daquilo. E você não tinha controle.
As pessoas foram te formando do jeito que elas queriam, do jeito que elas aprenderam, do jeito que elas, né? Eu não fui mimada e a vontade de matar o rei. Mentira. Isso é uma mentira que você conta pro teu cérebro. Uma grande historinha, né? Que você conta pro teu cérebro. Os homens podem ser Alice? Sim, não tem só mulher. É que o homem a gente não chama de Alice, a gente chama de Peter Pan, né? Síndrome de Peter Pan, né? Tá lá o meninão ainda vivendo ainda de Peter Pan ainda, não quer abandonar aquela infância dele, e aí vira o Peter Pan, mas vive aí no meio da Alice também. Não sabe pra onde vai, qualquer lugar tá bom. E quando eu falo, com 10 irmãos é difícil ser mimada, não. Muito pelo contrário. Você se auto-cresce como uma menina mimada porque você teve uma concorrência muito grande pela atenção dos teus pais. Você teve 10 irmãos aí para você brigar pela atenção dos seus pais, né? Quando eu digo mimada, é aquela menininha que faltou amor, né? Ou teve amor demais. É sempre essas duas coisas. Nunca na medida certa. Nunca na medida certa. A maioria que sofre dessa carência desenfreada de Alice, louca no País das Maravilhas, ou ela não teve nenhum amor e ela tá buscando no parceiro isso, ou ela teve demais e não sabe trabalhar com a frustração de não ter dado certo aquela relação, né? Oi, Adassa, seja bem-vinda. Sou a Ju que foi espancada desde os 5 anos por uma mãe. Exatamente, meu amor. E você nunca vai encontrar no teu parceiro isso que te faltou, que é o que você busca. Olha aí pra dentro de você, né? Falta amor, busca o que nunca tive e o parceiro nunca vai conseguir preencher este vazio das Alicezinhas que estão aí bonitinha. E quando o gato fala pra Alice, né? Quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar tá bom, é a mesma coisa que aconteceu com vocês, que acontece normalmente com vocês. Eu tenho uma missão, eu tenho uma live sobre isso, gente, não deixam de assistir. Missão, visão e valor. Eu tenho uma missão de um relacionamento, eu tenho o meu valor e eu tenho uma visão do que eu quero no meu relacionamento. E isso precisa estar muito bem estruturado. Não vem com Alice no País das Maravilhas me dizer, o que eu já escutei várias vezes, eu quero um homem que me ame, que me trate bem, porque não existe só isso numa relação. Não existe só isso numa relação. Uma relação entre duas pessoas é muito mais. Do que amor, do que carinho, do que beijinho, do que sexo, é muito mais. Acorda pra vida, Alice. Acorda pra vida. Vocês vêm agora me dizer que eu quero um amor assim. Não, tem que ser tudo muito bem estruturado no seu projeto de relacionamento. Eu quero um homem assim, que haja assim, que entenda o relacionamento assim, porque eu quero um relacionamento assim. Ok? Vocês têm uma estrutura de um projeto de relacionamento. E aí vocês encontram o gato da Alice no País das Maravilhas, tá? E ele fala, pra quem não sabe onde vai, qualquer lugar tá bom. E o que acontece? Pra vocês, vocês respondem exatamente a isso. Qualquer um está bom, desde que esteja do meu lado. Desde que eu possa dizer aos outros que eu tenho um companheiro. Desde que uma vez no mês ele me encha de carinho. Nem que os 29 restante ele me encha de porrada. Mas uma vez por mês ele me enche de carinho. E é isso que tá valendo. Ele grita comigo, mas depois ele me traz flores. Ele me bate, mas depois ele me leva para jantar fora. Porque vocês estão Alice no País das Maravilhas. Quer dizer, qualquer lugar tá bom. Então qualquer pessoa para vocês está bom, né? Deixa eu ver aqui. O marido da minha irmã é muito seco. Não dá carinho, não mostra afeto, faz tudo por ela, mas amor, carinho, nadinha. O que fazer? Então, esse é um problema, é assim. Provavelmente ele não dá aquilo que ele não recebeu, tá? Mas ele faz. E muitas vezes não é o que você fala, é o que você faz. A atitude dele mostra com amor. Eu vou indicar um livro aqui muito bacana que vocês precisam comprar, que são as 5 linguagens do amor. O que fala este livro? Qual é a sua personalidade dentro de uma relação? Então, por exemplo, para ele não sente a necessidade de abraçar, de falar palavras carinhosas, disso ou daquilo. Ele sente a necessidade, a linguagem do amor dele é fazer algo por alguém, ok?
A da sua cunhada, já é, a linguagem do amor já era diferente. Ela não enxerga tudo isso que ele faz como amor. Por quê? Porque a necessidade dela é ser abraçada, beijada, acarinhada. Então, o que está errado aí é a linguagem do amor que os dois estão apresentando. Indique esse livro para ela, que ela vai conseguir entender o lado dele e reverter a situação, para que ambos consigam se relacionar de maneira igual. Ele cobrindo a necessidade dela dessa linguagem e ela cobrindo a necessidade dele da linguagem dele. Isso é muito bacana levar em conta, tá? Não estou entendendo nada. Não sei o que você não está entendendo. Sexo por sexo não é legal? É sim, dependendo da sua cabeça. A gente aprende a trepar também, sem precisar de amor e carinho, tá? Porrada não dá, mas tem gente que aceita, sabe por quê, Bruna? Porque é o que eu digo, né? O mundo tem 30 dias, vamos dizer assim, o mês tem 30 dias, não é sempre que tem 31. Então esse manipulador, esse abusador, ele dá um dia de princesa. Dá o dia de princesa. E o cérebro dela se adapta àquilo e vai sentir falta durante os outros 29 dias. Então esses 29, ele enche ela de porrada, mas ela não vai embora porque ela tá tão dependente emocional que ela fica presa a este único dia de princesa que ele dá, né? Deus me livre de um relacionamento desse. Ai. Obrigada, Daça. Mas é muito legal, gente, esse livro, porque às vezes a gente não entende a linguagem emocional do outro, né? Por mais que ele esteja fazendo, não é a mesma que a sua. Então, assim, fica difícil. Quando você lê esse livro, que é muito bacana, 5 Linguagens do Amor, você encontra aí em PDF gratuito na internet, você começa a ver uma visão dentro do teu relacionamento familiar, muito bacana até com os filhos, né? Então, e aí, como eu estava dizendo, a Alicezinhas, ex-Alicezinhas, né? Que daqui, vocês vão sair daqui tudo Sherazade. Então, ex-Alicezinhas, né? Para indicar, não, Célia, esse é o meu, que eu tô terminando de escrever, que é justamente o tema de hoje, é o tema do meu livro, né? De Alice para Sherazade. Cure a sua dependência emocional, né? Em dezembro vai ter o lançamento, mas isso é só um spoiler que eu estou dando para vocês. É praticamente um curso para vocês aprenderem como se livrar da dependência emocional, tá? Então, voltando aqui ao assunto, né, gente? O que acontece? Você não é quem você nasceu para ser. A sua essência, ela tá ali desconhecida, vamos colocar assim, desconhecida, porque você é produto do que você foi formada, pelos teus pais, pela faculdade, pela escola, pela sociedade, pelos adolescentes, pelos amigos, tal, você foi formada. E aí, com tudo isso dentro, né, com toda essa formação, essa educação, foi inserido em você também crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? É tudo aquilo que você acredita e que impede você de acreditar em outra coisa. Você aprendeu daquele jeito, você aprendeu que era daquele jeito. Se eu aprendi desse jeito, é desse jeito que tem que ser. Você não amplia, você tá, como diz a minha amiga Renata, com um cone. Sabe aquele cone que os cachorros usam após a cirurgia? Então, você tá com um cone daquele invisível que está impedindo você de enxergar fora daquele cone, que isso é uma crença limitante, né? Não tem problema. Depois, como eu disse, vai ficar gravada. Aí você volta do comecinho para você entender o contexto aí de tudo, né? É que às vezes eu me empolgo, essa patada vai longe mesmo, entendeu? Aí a pessoa tá meio perdida aí, né? Tá igual a Alice, no caminho do País das Maravilhas, né? Obrigada, Gil. Cone da vergonha, né? Que os cachorrinhos pobrezinhos dos gatos usam também. E aquilo impede você de olhar pro lado de fora. Isso é uma crença limitante. É aquilo que te limita a acreditar no novo. Mas saibam vocês que todo mundo pode mudar. Todo mundo. Todo ser humano, tá? É passível de mudança, desde que ele aprenda, porque é impossível ele mudar um comportamento que ele desconhece. É impossível ele mudar algo que ele não tenha conhecimento. Quando ele passar a ter conhecimento, ele começa a mudar. Deixa eu ver aqui. Uma coisa muito bacana que eu postei esses dias, os homens não gostam muito, né? Já vieram até me dar querer me dar umas beliscadas, né? Aquele trechinho de uma esperança última que morre. Exatamente. Aliás, ela nunca morre, gente. A esperança tá aí, né? Que é pra gente aproveitar.
A gente precisa adquirir novos conhecimentos, que é impossível mudar algo que você não conhece. Só que a partir do momento que você adquire conhecimento, é possível de mudança. Qualquer um, para o bem, tá? Qualquer um pode mudar o seu comportamento. Não confunda, não estou falando de personalidade, estou falando de comportamento. Dentro da personalidade nós temos o lado sombra e o lado luz. O que você precisa é abraçar as duas, é fazer as duas conversarem. Brigar, Alice, é fazer as duas conversarem, nunca brigar. A gente fica discutindo com o nosso lado sombra, né? Quando na verdade você tem que acolher e aprender a conversar com o seu lado sombra, né? E eu vou seguindo aqui. Então tem o videozinho da Cher, onde ela conta lá que homem para ela é muito bom, ela gosta, é como se fosse uma sobremesa, né? Algo gostoso, né? E que um determinado momento da vida dela, a mãe dela falou que ela precisava sossegar e casar com um homem rico. Então ela vira para a mãe dele e fala assim: eu sou o homem rico. E isso é muito bacana, porque ela já tinha uma posição na vida de independência, não só financeira, mas como emocional. Homem para ela era para agregar, para trazer prazer, né? Ela falou, como se fosse uma sobremesa depois da comida. Não para ser totalmente ali protetora, onde ela se tornasse dependente dele, né? Mas as mimadinhas, Alicezinhas, hoje vão sair daqui Xerazade. Obrigada, Jorge. Obrigada, Jorge. Ô, Jorge, sabe o que? Eu vou te dar uma dica aqui na frente de todo mundo, Jorge. Você é o homem da relação, certo? Então você precisa estudar sobre emoções masculinas, ou seja, nem as tenha. Homem não tem emoção. Homem usa quase que 100% da razão. Se tem, ele sabe muito bem guardar para ele esconder e sofrer calado, menos. Resolver os seus conflitos dentro da razão. Você precisa assumir esse teu lado? Você precisa sair de Alice, do País das Maravilhas, e assumir esse teu lado macho para aprender a pensar com comportamento masculino. Se é para assumir, se assuma inteiro 100%. Que eu vou te garantir. Você vai passar a sofrer tão menos, né? Ou a saber lidar com as questões amorosas tão mais fáceis, que você vai olhar pra mim daqui a um tempo e vai falar, orra, demorei pra entender o negócio, né? Mandei, né, Jorge? Mandei a sapatada, gente. Mandei, né? Enfim, nós todas somos educadas assim, tá? Nós somos educadas assim, e o que nos atrapalhou numa relação? A gente olhar o homem sem entender como é que é um comportamento humano, comportamento masculino. A gente olha como nossa amiguinha, acha que é nossa amiguinha, e que ele tem que sentir a mesma coisa que a gente, que ele tem que romantizar a vida como a gente. Porque nós somos as românticas, as retardadas mentais. E aí a gente acha que que eles têm pura obrigação de sentir a mesma coisa e fazer a mesma coisa. Quando na verdade isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Se vocês falarem assim, mas o marido da fulana é tão romântico, é comportamento aprendido. É comportamento aprendido. Ele pode ser um pouco mais sensível, né? Agora, pasmem vocês uma coisa que eu vou explicar. E eu vou dizer igual meu professor, né? Os neurocientistas aí não me taquem as tijoladas, porque eu ensino para vocês de forma leve e bem simplificada. Porque acreditem vocês, eu tenho alunas que já são mães de adolescentes com mais de 40 anos e que não sabem o que é um coito interrompido. Então, como é que eu vou explicar neurociência, na mais pura ciência, para ela, tecnicamente falando? Ela jamais vai entender. Eu preciso transformar isso numa linguagem, né, em que essas pessoas que não têm informação possam entender. Então, se eu for falar para vocês dentro das técnicas mesmo da ciência, vai ser uma aula de universidade que todo mundo vai dormir no meio do caminho e vai ficar muito chato. Então é por isso que eu falo deste modo mais popular, para que vocês possam entender, né? O Jorge ama, né? Dividir o batom. Exatamente, a Alicezinha quer dividir o batom com o bonito, né? Bom, gente, o romance foi criado pela sociedade. Não foi criado por Deus, não foi criado pelo universo, não foi criado pela teoria do caos, não foi criado na época das cavernas. O romance foi criado pela sociedade, depois que inventou essa romantização. Pasmem vocês, dentro da ciência, é isso que eu quero falar, que eu ia falar da neurociência. Para a ciência, não existe células do amor, não existe célula da paixão, não existe célula da felicidade. Não existe célula do prazer.
Existem circuitos complexos cerebrais que se interligam entre os outros e vai condicionando nosso comportamento. O que existe... Ah, pasmem vocês que agora vai doer a sapatada. Ninguém ama ninguém. Ninguém tem saudade de ninguém. O que nós temos é falta cerebral dentro da reconstrução da nossa memória daquilo que nos proporcionou prazer em determinado momento. É por isso que quando você termina uma relação, às vezes bate a saudade, né? Aquele sentimento, puxa, eu queria estar com ele, porque você lembra daquele momento bom que ele te proporcionou em algum momento, tá? Então assim, parem de romantizar as coisas, ok? Pronto, Gil, acho que eu respondi agora, né? Você vai estudar neurônio? Você vai aprender que não existe nada disso. Sentimentos aí, essa questão de amorzinho, paixãozinha, saudadezinha, são só nomes que a sociedade foi colocando para romantizar um cérebro complexo, cheio de circuitos neuronais, né? Que fazem essa conversa, essa conexão entre si para gerar determinado comportamento. É isso que acontece. Parece frio, mas é verdade. E o que os homens gostam? Mistério, estratégia. Homem trabalha muito com estratégia. Olha só por que são apaixonados por Sherazade. Sherazade foi uma das melhores estrategistas. Ela sabia como lidar com o comportamento masculino. Ela estudou o rei antes de ir para a sala do trono. Ela fez todo um plano, ela arquitetou todo um plano e não ficou olhando para o teto, olhando para a rua, como se não soubesse onde é que ia, porque ela sabia que se ela não fizesse isso, ela ia morrer no dia seguinte. E é isso que vocês precisam fazer. A pro da universidade falou isso. E se tiver um monte de momentos bons? Ok, menos mal, né? É bom quando você tem um momento bom, gente. Quem não quer isso, pelo amor de Deus? Acorda pra vida. Também não somos aqui a Frozen, somente focada no congelar o mundo, né? Congelar o amor. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir. É muito bom sentir paixão aqui. É muito bom sentir amor, é muito bom sentir paixão. O que você não pode é deixar com que isso tire a sua razão. Esse é o problema, tá? Travou aqui, não sei nem o que foi que travou aqui. Dizendo armazenamento cheio. Então assim, Alice, você que tá andando aí na rua, encontrou o gato e perguntou pro gato para onde eu vou, para que lugar dá esse, né? E depois o gato pergunta e você diz não sei, faça um projeto de vida para você. O que acontece? Tem muita Alice vivendo o projeto de vida dos outros, vivendo o projeto de vida do parceiro, vivendo o projeto de vida do seu cachorro, mas não está vivendo o seu genuíno. Escreve o que você quer para sua vida, como é que você sonha com uma relação, como é que você sonha que o bonito seja. Escreva e faça um projeto de vida genuíno teu, mas tem que ser teu. É mudança de pensamento. Quando eu tenho conhecimento, né? Quanto mais autoconhecimento, mais mudança de comportamento, elas andam juntas, elas são irmãs. Autoconhecimento e mudança de comportamento são irmãs, elas andam juntas, né? E vocês têm que ter um projeto de vida genuíno. Não, como disse o meu professor hoje, é pontual. Eu vou dar um exemplo como ele citou. O que é um projeto pontual? Eu quero... Pega um fulano aí da internet, né? Eu quero emagrecer igual fulano, chapar a barriga igual ele. Isso é um projeto pontual, não é teu. Não é teu. Agora, qual que é o teu projeto? Olha, eu quero ser saudável, mudar minha alimentação, porque eu gostaria de ficar assim, assim, assado. Esse é o teu. Esse é o teu, não é o do outro. Então, assim, as Alices precisam parar de viver a vida do bonito. O dia tem 24 horas, mundialmente falando. Para todos. Um dia tem 24 horas para todos. Ninguém tem a mais nem a menos. É 24 horas para todo mundo. O que você está fazendo dessas 24 horas? Quanto dessas 24 horas você está perdendo em prol de cuidar da vida do bonito nas redes sociais? Em prol de toda hora olhar o celular para ver se ele mandou mensagem? Em prol de pensar qual é a próxima mensagem que ele vai mandar e eu vou responder? O que eu vou responder? Quantas horas as Alices estão perdendo da vida em vez de estar produzindo o autoconhecimento e o desenvolvimento,
cuidando de projetos da vida de outro, né? Em vez de estar arquitetando estratégias. Como é que eu conquisto este bonito? Como é que eu faço para ter o relacionamento dos meus sonhos? Hein, Sherazade, estrategista? Quanto tempo vocês estão perdendo das 24 horas de vocês, que vocês poderiam estar se autodesenvolvendo para cuidar da vida do outro? Olha só, que coisa! Eu vou deixar um exercício aqui antes de acabar, que o meu professor passou, e eu vou passar para vocês esse exercício que é muito bom, né? Vocês precisam aprender uma coisa que eu também, né? Agora eu quero cair fora. É isso aí, Célia. É isso aí, Célia. Que vocês precisam aprender. Como é que a gente faz? A gente controla nosso sentimento? Não, isso é incontrolável. Se vocês escutarem, eu vejo muito influencer falar, aprenda a controlar seus sentimentos, é impossível controlar um sentimento. O que você pode é mudar o comportamento das suas emoções, que é a atitude que você teria em determinado sentimento, ok? Vou até correr aqui, vai faltar um monte de informação por causa do tempo que, acreditem vocês, já estamos com 41 minutos. Então, você precisa aprender a controlar suas emoções. Mudança de comportamento, né? Autoconhecimento, mudança de comportamento e tentar controlar a emoção. É fácil? Não, é difícil, é muito difícil. Agora, passou um carro aqui, o funk no último, né? Maravilhoso. É muito difícil. Mas, eu, Adriana Silveira, não nasci pronta. Eu não nasci dentro da neurociência. Eu não nasci estudada. Eu tive todo um momento, anos da minha vida para me desenvolver. Só que antes disso eu também fui Alice, romântica. Apanhei muito da vida para aprender. Tomei muito no pi para aprender. Mas eu fui me desenvolver e fui aprender. Então assim, eu não nasci pronta. Então não me venha vocês, o que eu já escutei, falar é fácil. Oh, meu senhor. Falar é fácil, mas é mais fácil não fazer, né? É mais fácil não mudar, né? É mais fácil contar historinha pra cabeça de vocês. De que eu consegui, vocês não vão conseguir. Sendo que a mudança está pra todos, né? Por Deus, gente. Acorda pra vida, né? Acorda pra vida. E o domar as emoções, que a gente fala que eu aprendi também, que é muito bacana, né? O exemplo que ele deu, por exemplo, é seu cérebro e as suas emoções. Então, você está pilotando, vamos colocar assim, né? Um elefante. Olha só que coisa. Está pilotando um elefante. Então, assim, você está no controle da situação, você é a razão ali, você está, né? Domando ali o elefante. Você está pilotando o elefante está indo. Tá tudo bem, não tá? Eis que, de repente, o elefante resolve sair para a esquerda. Você consegue controlar o elefante? Não, não. Como é que um ser de 1 metro e pouco, vamos colocar aí com aproximadamente 80, 100 quilos, consegue controlar um elefante? Não consegue. E o elefante vai para onde ele quiser. E o que você precisa fazer, então, para aprender a controlar? Muito antes disso, começar a conversar com o elefante, fazer amizade com o elefante, ter estratégias para começar a controlar este elefante, para que ele vá exatamente para o caminho que você está conduzindo. Assim é o seu cérebro diante das suas emoções. Faz sentido para vocês? Faz sentido isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá fazendo sentido isso daí para vocês? O pessoal até parou de falar aqui, gente. Tá fazendo sentido? Então, assim, você precisa conversar com o seu cérebro. Só que você precisa ter um acordo amigável, uma conversa amigável. Você não pode pegar e brigar, né? Obrigada, Célia. Você não pode ficar discutindo com as suas emoções. Você não pode ficar brigando com as suas emoções. Você não pode ficar discutindo com o elefante, que você nunca vai conseguir. Porque o elefante é enorme, né? O que você tem que fazer é conversar, é chegar num acordo com o seu cérebro para que você consiga essa mudança, né? Sabendo que sim, que você tem grandes estratégias aí para montar, para levar um relacionamento de ouro. Agora eu vou deixar aqui um exercício para vocês muito bacana, tá? Que eu aprendi, muito importante, que eu gostaria muito que vocês fizessem. E depois o pessoal que participa do Escola de Mulheres, a gente vai conversar lá sobre isso,
tá? No decorrer da semana aí. Então, Célia, eu vou falar agora com este exercício, tá? Que é bem bacana, você vai entender bastante coisa. Primeiro, Célia, não sei se você assistiu, mas assiste a minha live Missão, Visão e Valor, tá? Se não me engano, foi uma antes dessa que eu tô fazendo hoje. Você vai entender bastante coisas, né? Ajuda, só que só frase sem mudança de comportamento não adianta nada. É falar, pensar e fazer. É falar, pensar e fazer, né? Só pensar não muda muita coisa não, tá? Então eu vou deixar aqui um exercício pra vocês muito bacana. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada aqui, gente. Eu não gosto de sair das lives e deixar de falar alguma coisa. Mas você precisa mudar a crença que você tem de você mesma, tá? Muitas pessoas aqui têm problema com crença limitante e se autodesvaloriza porque não acredita em si. E muitas vezes não é nem uma questão de acreditar em si. Ela foi educada, ela foi inserida de uma maneira que não condiz com a essência dela real, que ela já está se descobrindo. Então ela começa a se autopunir por uma questão disso, né? E precisa se autovalorizar, né? Obrigada, Célia, obrigada. Ela precisa se autovalorizar e acreditar. Você precisa se autovalorizar e acreditar que você tem potencial, que você tem, que você pode mudar, assim como eu mudei, assim como muitas pessoas mudaram, assim como muitos meus professores também vieram de mentes angustiantes, de mentes ansiosas, timidez e vários problemas, e depois que eles buscaram o autoconhecimento, eles foram mudando, né, autoconhecimento com mudança de comportamento, gerou um novo mindset, né, um novo jeito. Então assim, peguem um papel e uma caneta, não é para anotar no computador, não é para anotar no celular, é papel e caneta, porque o teu cérebro precisa ler, tá? Teu cérebro precisa ter a visão do que você está escrevendo. Pega um papel e a caneta, e escreva a seguinte pergunta: quem eu quero me tornar? Qual é a pessoa que eu quero me tornar? É assim, só você, presta bem atenção, só você vai ler. Então não minta para você, não economize palavras, tá? Seja detalhista com quem você quer ser. Qual é o tipo de pessoa que você quer ser? Externa e interna. Como que você quer falar? Como que você quer agir? Como que você quer pensar? Como que você quer sentir? Quem você quer ser? E não estou falando, eu quero ser uma pessoa bilionária, atriz de Hollywood. Não, é aqui dentro. Obviamente que você também pode colocar as coisas externas, mas é aqui dentro. Como que eu quero pensar? Como é que eu quero a mudança de pensamento? Como é que eu quero não sofrer mais com determinada situação? Como é que eu quero agir em determinadas situações? Não economizem palavra, sejam detalhistas, porque é para vocês, ninguém vai ler, então não economize palavras, tá? Eu aprendi esse exercício, eu fiz, é muito bom, gente, dá uma clareza tão grande na gente, né? E aí você faz a sua listagem lá numa folha, pode encher a folha com todos os detalhes do que você quer ser, tá bom? Pega outra folha, vamos para a segunda pergunta. Quem eu sou hoje? Quem eu sou hoje? De novo, como é só você que vai ler, não economize palavras. Seja detalhista. Quem você é como pessoa? Quais são os seus reais sentimentos? Pode pôr os mais podres que você já conhece, né? Quais são os seus reais sofrimentos? Por que você sofre? Por que você chora? Por que você tem inveja? Por que você é ansiosa? Por que você tem angústia? Por que você se sente triste? Quem é você hoje? Ou se você não é nada disso, eu sou alegre, eu sou isso, seja detalhista com você. Não poupe palavras, né? Não poupe palavras. Seja detalhista com você. Entenderam aí as duas perguntas? Uma folha é quem eu quero me tornar. Na outra folha é quem eu sou hoje. Tá bom? Faz na ordem? Sim. Primeiro, quem eu quero me tornar. Segundo, quem eu sou hoje. E para encerrar, a terceira coisa que eu até anotei. O que te atrapalha ser quem você quer ser?
O que está atrapalhando você ser quem você quer ser? Gil, para de contar historinha pro seu cérebro. Para de contar historinha pro seu cérebro. Agora você tá aprendendo, ó, aqui dentro, aqui dentro. O que que tá atrapalhando você ser quem você quer ser? Lista tudo aquilo que tá atrapalhando. Família, sociedade, vida financeira, né? Tudo, tudo. E aí você escreve, o que que eu posso fazer para mudar tudo isso? Aquilo que estiver te atrapalhando, corta. Corta, porque é para o seu desenvolvimento, é para a sua saúde mental. Corta, sem dó. Precisa fazer. O medo é normal, gente. O medo é normal. O seu cérebro sempre vai te mandar medo, porque ele precisa economizar energia, Célia. Isso eu já expliquei um monte de vezes. Sempre. Assim como o meu professor falou, a preguiça, né? A preguiça é boa. Todo mundo olha a preguiça como ruim, mas a preguiça é boa. Sabe por quê? Teu cérebro entende que ele precisa te economizar energia. Então ele bota você no modo preguiça. Teu cérebro bota você no modo preguiça. Que é pra você economizar energia pra fugir do leão, pra ir caçar, porque o teu cérebro, né, teu tronco encefálico ainda tá lá atrás no Homem das Cavernas. Então, assim, o medo, ele é natural do ser humano. O que ele não pode é impedir você de sair da zona de conforto. Entenderam aí o exercício, gente? Medo do novo, como se livrar do medo? Célia, já dei várias aulas sobre isso, como sair da zona de conforto. É de novo, o que eu falei agora. Vamos colocar você e o teu medo é o elefante. Vamos colocar assim agora, tá? E você tá lá andando. Eis que de repente este elefante, ele se desvia para algum lugar e você não consegue dominá-lo, porque ele é gigante, ele é enorme, entendeu? Conversa com ele antes. Dá benefícios daquilo que você vai sair. O cérebro trabalha no sistema de recompensa, né? Lá em cima, no neocórtex, onde ele vai tomar a decisão ali, que ele tá pensando o que que é bom, o que que não é, ele tá esperando uma recompensa. Ele tá esperando que você apresente um benefício. Então, para você tomar determinada decisão, se quando vier o medo, você ofereça uma recompensa. Olha, eu vou fazer tal coisa, mas essa coisa vai me trazer tal benefício. E ele vai entender como recompensa. Se você não oferecer um benefício, uma recompensa para o seu cérebro, ele vai continuar lá falando para você. Fica aí na zona de conforto, que é onde você conhece, mulher. É onde você conhece, é onde eu conheço também. Tu não vai sair daí, não. É isso aí, Val. Você tem que enfrentar. É o seu elefante. O seu medo é o seu elefante. Tem que conversar, tem que se alinhar. Para que você possa montar em cima dele e levar ele para onde você quiser, né? Ofereça benefícios, tá? E outra, monte sempre estratégias. Quem eu quero me tornar? Quem eu sou hoje? O que está atrapalhando eu me tornar quem eu quero? O que está atrapalhando me tornar quem eu quero são as estratégias que eu vou ter que armar para chegar onde eu quero. É a Alice dos Países das Maravilhas mudando para Sherazade, se tornando estrategista para chegar no trono do rei. Com estratégias, tá? Essa vida de hoje, né? Que dia é hoje, gente? Dia 1º de novembro de 2020. Não cabe mais Alice no País das Maravilhas, que não sabe para onde quer ir. E qualquer lugar tá bom. Essa vida de hoje cabe Sherazade, estrategista. Qual é a história que você vai contar? Que vai ficar perdurando, até que as pessoas olham para você e falam, fala mais que eu quero te ouvir, fala mais que eu quero estar do teu lado. É neste nível que eu quero que vocês cheguem, de Alice para Sherazade, ok? Aí, Célia, vai fundo, minha filha, vai fundo. A mudança é para todo mundo, tá? Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que a fulana, ninguém é melhor do que eu. Estamos todo mundo ali, o funcionamento cerebral é igual para todo mundo, tá? A mudança para todo mundo. A gente fala mudança de mindset, de pensamento, mas só funciona se for pensamento com comportamento. Eu preciso pensar e eu preciso agir, ok?
Gente, obrigada pela presença de todos. Espero que eu tenha ajudado mais uma vez aí. Espero que vocês tenham entendido a analogia aí, né? Da Alice com a Sherazade, que é a Alice que tá meia perdidona aí, precisando que o gato indique para ela para onde ela vai. Então, assim, qualquer coisa tá bom? Qualquer lugar tá bom? Não, não tá. Não, não tá. Você merece mais. Você merece fazer um projeto para sua vida, seu. Não viver o projeto dos outros, né? Você merece lançar estratégias suas sem medo, né? E ser Sherazade, alcançar o trono do rei, entendeu? E não morrer no dia seguinte, como tá acontecendo com muita gente. A gente acaba morrendo no dia seguinte. Eu já fiz isso. Eu já morri muitas e muitas vezes ali na beira do trono do rei, né? Que eu poderia possuir como rainha. E eu fui me deixando, né, ser assassinada, porque eu não tinha conhecimento e não tinha mudança de comportamento. Quando eu saí dessa Alice e me tornei Sherazade para aprender a ser estrategista e ir atrás exatamente do jeito que eu queria, tudo na minha vida foi mudando, né? Não que hoje eu tô top das tops, eu ainda tô todos os dias caminhando para isso e me desenvolvendo, evoluindo, né? Corro atrás das coisas que eu quero, mas a ideia é sair dessa Alice e se tornar Sherazade. Mantenha o mistério, né? A estratégia, todo mundo sabe? Não, estratégia é segredo. Estratégia é mistério, né? Todo mundo que tem uma estratégia de guerra não conta. É bem estudada antes, só põe em prática na ação, no dia da guerra. É Sherazade, 1001 noites contando história pro rei até que ganhou o espaço, né? Como rainha. Olha a diferença entre a Alice, que estava perdida lá, e o gato fala pra ela, né? Não sabe pra onde vai, qualquer lugar tá bom. Gente, não é isso, né? Então, eu vou agradecer aqui pra vocês, que a live daqui a pouco vai despencar, porque o Instagram é desta maneira, né? Pra quem chegou depois, a live vai ficar gravadinha, vocês podem voltar aí do comecinho, assistir tudo de novo. Vou subir ela pro Face, não prometo hoje, mas vou subir ela pro Face. E depois vou renderizar ela para passar pro YouTube também. Tô deixando nos 3 canais, porque eu sei que tem gente que ainda não usa, né? Redes sociais, e não é erro, tá, gente? Cada um. E aí, pelo menos, assiste os vídeos no YouTube, ou assiste no Facebook, ou assiste no Instagram. Mas eu quero agradecer de novo a presença de todas, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, pessoalzinho, que é lá do Escola, corre lá, né, pra perguntar. E um beijo em todos nesse domingão, pelo menos pra mim aqui, friozinho, né? Tem muita gente aí subindo o mapa que não tá tão frio assim, mas, de novo, gratidão. Não é só receber o elogio de vocês, não é só receber o agradecimento de vocês. Eu também preciso agradecer e eu sou muito grata, porque sem vocês não adianta nada. O máximo que eu poderia estar era dentro de uma universidade dando aula, né, para um determinado pequeno grupo de alunos ali, mas não foi o que eu quis. Eu quis espalhar isso para vocês, para que todos vocês tenham o direito de saber como é que funciona o cérebro, como é que funciona o comportamento masculino, feminino, e como é que a gente pode ajustar isso aí para nossa vida em termos de relacionamento, né? Então, um bom final de feriado, não só final de feriado, que ainda temos amanhã, né? Mas um finalzinho aí de domingo, uma noite de domingo gostosa, que vocês possam descansar e curtir o dia amanhã de feriado. Também não é um dia assim tanto de curtição, pela comemoração aí do feriado em si, né? Que é dia de finados, enfim. Mas que possa todo mundo aí iniciar uma semana excelente e fazendo esse exercício. Gente, não esqueçam de fazer esse exercício, tá? Lembre-se bem, quem eu quero me tornar, quem eu sou hoje e o que está atrapalhando eu de me tornar quem eu quero me tornar, tá bom? Gente, um beijo enorme em vocês. Espero ter ajudado aí cada uma. E qualquer dúvida já sabem que vocês sabem onde ir. Lá no Escola de Mulheres, ou quem não está participando da Escola de Mulheres, deixa a perguntinha aqui no direct, que assim que possível eu vou respondendo a todo mundo. Beijo, 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 beijo. Vou abrir a sala lá, o grupo do Escola, e a gente se fala lá já já.